Aos 55, com a conta zerada, você provavelmente está cometendo o mesmo erro que eu via as pessoas cometerem quando comecei do zero. E não é o que você imagina. Não é a falta de dinheiro nem a sua idade. Na verdade, é um engano tão comum, tão arraigado na nossa forma de pensar sobre finanças, que ele se tornou invisível. Mas se você não enxergar isso agora, a chance de construir o patrimônio que te dá paz na velhice vai se esvair dia após dia, sem que você perceba. Por isso, até o final deste vídeo, você vai entender o verdadeiro e simples primeiro passo para sair do zero e começar a construir seus primeiros 100 mil reais, mesmo que o relógio pareça estar correndo contra você. Fica comigo até o fim, porque a última parte é a que muda completamente o seu jogo e a sua perspectiva, e ela não é sobre dinheiro. Eu vejo isso no olhar de muita gente que me procura. Você trabalhou a vida inteira, levantou cedo todos os dias, encarou o trânsito, deu o suor na sua profissão, pagou as contas em dia e por muitas vezes abdicou de seus próprios sonhos em prol da família. Se esforçou para dar o melhor aos seus filhos, para que eles tivessem mais oportunidades do que você teve. E agora, aos 55 anos, quando a aposentadoria se aproxima, aquela fase em que a gente sonha em finalmente colher os frutos do trabalho e ter mais tranquilidade, você olha para a sua conta bancária e sente um vazio. Uma sensação amarga de que o tempo passou rápido, o esforço foi imenso, mas o resultado financeiro simplesmente não veio. Não é uma questão de não ter tentado. Eu sei que você tentou, que você se dedicou, que você seguiu as regras, fez o que achava certo. É uma questão de olhar para trás e ver o patrimônio zerado, ou pior, um saldo negativo de dívidas que não param de crescer, enquanto a inflação corrói o pouco que sobra. E a pergunta martela na cabeça dia e noite. Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo construir algo relevante? Algo para ter paz e segurança na minha velhice? Ou será que já estou condenado a trabalhar para sempre? Essa sensação de estar atrasado, de correr contra o tempo, eu conheço bem. Eu sei o que é começar do zero, sem nenhum atalho. Eu comecei a engraxar sapato com apenas 9 anos, lá no centro de São Paulo. Não tinha herança para me dar um empurrão. Não tinha padrinho influente para abrir portas. Não tinha rede de contatos pronta para me amparar. Eu estava abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, e observava a vida, o dinheiro, as pessoas. Via quem chegava sorrindo de carro zero, quem saía preocupado, com a testa franzida. E foi ali, naquelas ruas movimentadas, que comecei a entender que o tempo para o dinheiro é um recurso cruel. Ele não volta. E para quem sente que já perdeu demais, que o relógio já andou muito, cada dia, cada decisão importa demais. Mas o que você talvez não saiba, e é isso que vou te mostrar hoje, é que o problema não é a sua idade, não é a ausência de um grande valor inicial para começar a investir. O verdadeiro entrave é algo que ninguém te contou sobre o primeiro e mais importante passo. Uma chave que, se virada agora, mesmo aos 55, pode mudar essa realidade e sim te fazer começar a construir seus primeiros 100 mil reais. É o que veremos a seguir e vai fazer sentido para você. O que te mantém zerado aos 55 anos não é a falta de um milagre financeiro nem a sua idade avançada, e sim uma crença muito mais profunda. A de que você precisa de muito dinheiro para começar a investir ou que o tempo, de fato, já se esgotou para você. Essa é a mentira mais perigosa que te contaram. O verdadeiro problema é um conjunto de 3 armadilhas silenciosas que foram habilmente construídas ao seu redor e você está preso nelas sem perceber. A primeira armadilha é o próprio sistema financeiro. Ele não foi desenhado para te enriquecer, não. Ele foi desenhado para te manter como cliente, para te ensinar a consumir, a financiar tudo, a viver de parcelas e a se manter na esteira interminável de juros altos. Esse sistema garante que o seu dinheiro,
por menor que seja o que sobra na sua conta, não crie raízes para você, mas sim para os grandes bancos e financeiras. Ele te suga silenciosamente, através de taxas escondidas e juros que você nem lê nos contratos. É uma drenagem constante, um gotejar sem fim que te impede de avançar, de juntar, de respirar. A segunda é a paralisia da informação. Hoje, com a internet, você tem acesso a tudo, mas paradoxalmente isso gera uma sobrecarga. Você busca conselhos complexos, se afoga em termos técnicos que não entende ou cai na lábia de gurus que prometem fortunas rápidas e milagres que nunca acontecem. Com tanto barulho, tanta contradição e tanta promessa vazia, você acaba paralisado, sem dar o primeiro passo simples e efetivo. Fica esperando a fórmula mágica, o atalho, enquanto a solução real, aquela que funciona, está bem na sua frente, esperando por ação. E a terceira, talvez a maior delas, é a inércia. A procrastinação disfarçada de esperar a hora certa, esperar sobrar mais dinheiro ou esperar aprender tudo para não cometer erros. Você adia o começo, e cada dia adiado é um dia a menos para o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor. É como empurrar com a barriga, mas o que você está empurrando é a sua própria segurança e liberdade. Dados mostram que mais de 60% dos brasileiros acima de 50 anos não possuem reservas financeiras suficientes para 3 meses de despesas básicas. É um sinal gritante de que essa forma de pensar e de agir nos mantém fragilizados e à mercê do sistema exatamente onde eles querem que a gente esteja. O caso do seu Jorge, de 57 anos que conheci, é clássico. Ele trabalhou a vida toda como autônomo, um pequeno comerciante. Pagava suas contas religiosamente com muito esforço, mas nunca, jamais viu o patrimônio crescer. Ele sentia que não tinha sorte para o dinheiro e que era tarde demais para aprender a investir. Ele estava preso nas 3 armadilhas. Gastava mais do que precisava. Ficava confuso com as informações e adiava o começo. O sistema foi desenhado para te manter nessa ilusão, lucrando com seu medo e sua falta de ação, garantindo que você não tenha os seus 100 mil, mas que continue refém dele, girando a roda sem sair do lugar. Mas antes da gente seguir, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve, querendo montar uma renda de dividendos ou construir qualquer patrimônio. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, quer ter paz, quer ter mais do que o pouco que sobra, mas no fim do mês não sobra R$1 para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, não é que você ganha pouco. Está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão, que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu ou sendo seu primeiro aporte. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra, e isso é frustrante. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago acontece de verdade. O Antônio, de 52 anos, que também sentia que não dava mais tempo, devia em 3 lugares e achava que nunca ia sair. Mas seguindo essa ordem, com disciplina, em pouco mais de 1 ano, ele estava livre, com aquele dinheiro sobrando todo mês, para finalmente começar a construir o futuro que ele sonhava, uma virada de chave completa. Dentro dele, você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases exatas para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa, sem se enrolar. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele que está fixado lá em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Pense bem, quem deixa para depois, para a semana que vem,
paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem para o que realmente importa. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro que antes escorria começar a trabalhar para você de verdade, sem truques e sem complicação. Para dar o primeiro passo e construir seus 100 mil reais, mesmo começando aos 55, é preciso quebrar esses paradigmas. Acredite, é mais simples do que parece. Não exige mágica, exige método. O primeiro ponto, que eu chamo de o motor da virada, é sobre a mentalidade do acumulador. Você foi ensinado a pensar em poupar o que sobra. Isso é um erro. Quando você espera sobrar, quase nunca sobra. E quando sobra, é pouco. A mudança aqui é profunda. Pare de pensar em poupar o que sobra e comece a pensar em investir com propósito. O dinheiro que você deixa de gastar em algo supérfluo, que você nem precisava tanto assim, não é simplesmente economizado. Ele é aportado no seu futuro. Ele é uma semente plantada. Pense comigo. Um cafezinho por dia na padaria, se custa R$ 10, no final do mês são R$ 300. Se você decidir que esses R$ 10 diários não vão para o cafezinho, mas para a sua liberdade, eles se transformam em R$ 300 aportados no seu futuro. Não é sobre o valor do café, é sobre o hábito e principalmente sobre a intenção que você dá a esse dinheiro. A intenção de que ele não vai para o consumo imediato, mas para a construção do seu patrimônio. Essa pequena mudança de perspectiva é o motor que vai te tirar da inércia. Ela impacta seu patrimônio de forma brutal, transformando gastos que evaporavam em ativos que crescem mês após mês. Você não está se privando, você está se libertando. Essa é a primeira grande virada de chave. O segundo ponto é o efeito bola de neve, a força dos mini aportes consistentes. Muita gente me pergunta, Barsi, mas eu preciso de muito dinheiro para começar a investir? Não tenho R$ 1.000, R$ 2.000 sobrando? E a resposta é, não, você não precisa de muito para começar. A mágica da construção de riqueza acontece na consistência dos aportes, não no volume inicial. Defina um valor, por menor que ele seja, e eu repito, por menor que seja, pode ser R$ 50, R$ 100, R$ 200 por mês, e aporte-o religiosamente todo mês, sem falta. Este é o seu mini aporte mensal, é a sua pequena semente que, com o tempo, vai virar uma floresta. Pense nisso, R$ 100 por mês, investidos a uma taxa modesta, digamos 1% ao mês, que é o que um bom fundo imobiliário pode te render hoje, em 10 anos, já são quase R$ 20 mil só em aportes. Mas com os juros sobre juros, com a bola de neve, esse valor pode chegar a R$ 34 mil. Em 20 anos, os mesmos R$ 100 por mês podem se transformar em mais de R$ 100 mil. O tempo não para. E a cada mês que você adia esse mini aporte, você não está perdendo apenas o valor que deixou de investir. Você está perdendo o potencial de crescimento daquele dinheiro, os juros sobre juros que ele renderia. O relógio não tem piedade de quem está esperando. Esse é o custo de não agir. A sua idade, aos 55, te dá uma urgência maior, mas também uma sabedoria que o jovem não tem. Use-a, não adie. O impacto desse hábito é a construção gradual e inabalável do seu capital, gerando juros sobre juros a seu favor, dia após dia. É o tempo trabalhando para você e não contra você. Chegamos ao terceiro ponto, que eu chamo de a blindagem essencial. Estancar os vazamentos silenciosos. Antes de pensar em grandes investimentos, em quais ações comprar ou qual fundo escolher, você precisa identificar e eliminar os drenos do seu dinheiro. Se você está com um balde furado, não adianta encher com água. O maior desses drenos, o mais cruel deles, são os juros de dívidas caras, especialmente o rotativo do cartão de crédito ou cheque especial.
Ele age como um ladrão silencioso, levando todo mês o que você tenta economizar. Você paga a fatura, pensa que está tudo certo, mas se pagou o mínimo ou atrasou, a bola de juros cresce. No mês seguinte, a dívida está maior do que você imaginava. É uma armadilha que consome seu futuro sem que você perceba, mês após mês. Eu conheci muitas pessoas presas nessa armadilha. O seu Jorge, que mencionei lá no começo, era um desses. Ele vivia um ciclo vicioso, recebia, pagava o mínimo do cartão, via o dinheiro dele escorrer com juros e não entendia por que nunca conseguia guardar nada. Ele achava que faltava sorte, que era incompetente, mas não era nada disso. Faltava método para estancar esse furo. Ele achava que não sobrava, mas o dinheiro estava apenas indo para o lugar errado. O impacto no seu patrimônio é imediato. Cada real que você deixa de pagar em juros abusivos se torna um real que pode ser investido no seu futuro. Isso, meus amigos, é mais poderoso do que qualquer dica de investimento avançada. E é exatamente esse furo que o material Não Seja Refém dos Bancos, lá do primeiro comentário fixado, ajuda a fechar de forma definitiva. Dá uma olhada quando puder, vale a pena conhecer o método. Enxugue o que escorre antes de pensar em encher o que entra. Essa é a base, a fundação que você precisa construir primeiro, e é a hora de agir. O quarto ponto é o canteiro de fundamentos, onde plantar seu primeiro real de forma segura. Com o balde tapado e os mini aportes consistentes, a próxima pergunta é: onde coloco esse dinheiro? E aqui, a surpresa para muitos é que a simplicidade é sua melhor amiga, especialmente para os primeiros 100 mil. Não procure por ativos complexos, por ações de empresas que você não conhece ou por fundos mirabolantes que prometem retornos impossíveis. Para quem está começando a construir seus primeiros 100 mil reais, e especialmente para quem já tem 55 anos, o foco deve ser na segurança, na previsibilidade e na liquidez. Comece simples e seguro. Estamos falando de investimentos como o Tesouro Selic, que rende mais que a poupança, é seguro e você pode resgatar quando precisar. Ou fundos de renda fixa simples de bancos sólidos, aqueles que seguem o CDI. Outra opção que gosto muito para construir renda passiva são os fundos imobiliários, os FIIs, com foco em bons dividendos mensais. Eles pagam um aluguel na sua conta todo mês, livre de imposto de renda, criando uma renda que cai mesmo que você não esteja trabalhando. A diversificação em ativos mais arriscados virá depois, quando você já tiver uma base sólida. O importante agora é que o dinheiro esteja rendendo para você e não para o banco. Você não está apenas poupando, você está plantando, você está fazendo seu dinheiro trabalhar, mesmo que em ritmo de caminhada. O impacto é a sensação de controle e o começo real da construção de uma fonte de renda passiva que vai te dar segurança e liberdade no futuro. É a base para a sua aposentadoria com dignidade. Olhe para as pessoas ao seu redor. Existem dois tipos de pessoa aos 55. O primeiro tipo, a maioria, trabalhou a vida inteira, se esforçou, mas está refém do salário, das dívidas e do medo de não ter um futuro tranquilo. Para esse tipo, o patrimônio está zerado, o relógio corre e a paz parece distante. O segundo tipo é aquele que, mesmo começando tarde, mesmo com pouco dinheiro, decidiu virar a chave. Que entendeu que o tempo perdido não define o futuro, mas a ação presente sim. Esse tipo de pessoa abraça a mentalidade do acumulador. Começa com mini aportes consistentes, estanca os vazamentos e planta seu dinheiro em fundamentos seguros. E é esse segundo tipo que, em poucos anos, começa a ver o patrimônio crescer, os dividendos pingando na conta e a liberdade financeira se tornar uma realidade. Qual dos dois tipos você quer ser?
A promessa que eu fiz no começo do vídeo foi a de que você entenderia o verdadeiro e simples primeiro passo para sair do zero e construir seus primeiros 100 mil reais. Esse primeiro passo não é um segredo complexo, é a decisão de aplicar essa sequência simples, de parar de sangrar dinheiro, de começar a plantar e de ver a pequena semente se transformar numa árvore frondosa. Esse é o desejo que você deve alimentar e é o que está ao seu alcance. Mas e se você não fizer nada? E se continuar como está, esperando a hora certa, que nunca chega, ou esperando sobrar mais quando o dinheiro só escorre? O custo de continuar parado é altíssimo. É o custo de uma aposentadoria sem dignidade, sem as viagens que você sempre sonhou, sem a segurança de não precisar mais trabalhar por necessidade. É o custo de depender de um salário que pode diminuir ou de uma previdência que talvez não seja suficiente, te deixando na mão. Não é só dinheiro que você perde, é a sua identidade de pessoa livre, de alguém que construiu algo com as próprias mãos e com a própria sabedoria. Você não é obrigado a aceitar um futuro de apertos. Você não é obrigado a ser refém dos bancos ou do medo. A sua identidade de construtor de patrimônio está esperando que você tome a decisão. O relógio não para e cada dia é uma escolha. Uma escolha de continuar como está ou de começar a construir o futuro que você merece. A virada mais importante que você pode dar agora é entender de uma vez por todas que o seu passado não precisa, de jeito nenhum, ser o seu futuro. É fácil olhar para trás e lamentar o tempo que passou, as oportunidades que talvez você tenha deixado escapar por desinformação ou por puro medo. Mas não é sobre o tempo que você perdeu que importa daqui para frente. É sobre a sabedoria que você ganhou com a vida, com suas experiências, para fazer tudo diferente a partir de hoje. Se sentir zerado aos 55 não é uma sentença de prisão, não é o fim da linha para os seus sonhos. Pelo contrário, é um chamado urgente à ação, uma segunda chance de ouro para reescrever completamente a sua história financeira, começando do zero, mas com a cabeça no lugar certo. A vida não termina aos 55, não mesmo. Ela ganha uma nova urgência, uma clareza e uma profundidade que só a experiência vivida pode trazer. E você tem agora, nas suas mãos, o mapa claro do verdadeiro primeiro passo. Aquele vazio na conta que você talvez tenha sentido no início deste vídeo não precisa de forma alguma ser o seu destino final. Ele pode ser e deve ser o ponto de partida para um novo e promissor capítulo da sua vida. Um capítulo onde você vê a conta crescer de verdade, onde os primeiros dividendos começam a pingar na sua conta todo mês, e onde a sensação de segurança e de liberdade financeira se torna uma realidade palpável e inquestionável. O orgulho de ter começado, de ter virado a chave e de estar no controle do seu próprio dinheiro é algo que ninguém, eu repito, ninguém pode tirar de você. Para ter esse mapa completo, eu sugiro que você veja o material Não Seja Refém dos Bancos. O link está no primeiro comentário fixado. Ele te dá o passo a passo exato para estancar os vazamentos mais cruéis e começar sem desculpas a construir seu futuro com solidez. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo com sabedoria que realmente faz a diferença na sua vida, que te tira do campo da especulação e te coloca no campo da construção real, se inscreva agora mesmo no canal. É simples, é de graça e garante que você não vai perder os próximos vídeos que podem e vão mudar a sua forma de ver e lidar com o seu dinheiro. Lembre-se da promessa que eu fiz lá no início deste vídeo. Eu disse que você entenderia o verdadeiro e simples primeiro passo para sair do zero e começar a construir seus primeiros 100 mil reais, mesmo que o relógio parecesse estar correndo contra você. Pois bem, você agora tem esse conhecimento.
Você sabe que não precisa de 1 milhão para começar, mas sim de um primeiro real com a mentalidade certa e a intenção de fazê-lo crescer. Você sabe que o tempo é um recurso valioso, sim, mas que a ação consistente é o que realmente o multiplica a seu favor. Você sabe que estancar os vazamentos é tão, ou mais, importante quanto fazer os aportes. E sabe onde plantar suas primeiras sementes de forma segura e inteligente, longe das promessas vazias. O futuro financeiro que você merece não espera. Ele é construído hoje, um passo de cada vez, com o que você tem, onde você está. Não importa se você tem 55, 60 ou mais. O que importa é que a partir de hoje, a cada decisão financeira, a cada mini aporte, você se veja não mais como vítima das circunstâncias, mas como um acumulador, um construtor, um proprietário do seu próprio destino, e não mais como refém dos bancos ou do medo. Dinheiro se recupera, o patrimônio se constrói, mais tempo não. Mas a sabedoria para agir, essa sim, você constrói a qualquer idade. E essa é a sabedoria que vai te levar à sua tranquilidade e liberdade. Comece hoje. A decisão é sua. Haja.